Vocês sabiam que Jesus atendeu? Ele atendeu uma multidão a começar ao pôr do sol, quando terminava o dia judaico, o dia do judeu. Ele diz claramente o texto que ao pôr do sol trouxeram para ele uma multidão de pessoas enfermas. Vocês podem observar que Jesus trabalhou desde tardinha até o amanhecer do dia. Quase ao amanhecer do dia, Jesus Cristo, ele deixou de trabalhar. Ou seja, ele teve ao pôr do sol, porque quando chegava ao pôr do sol, em especial se fosse sábado, já o pessoal podia trabalhar para levar enfermos, para levar pessoas doentes até Jesus Cristo. É conjecturável que possivelmente aí fosse um sábado, porque depois é que o pessoal leva uma multidão de enfermos ao pôr do sol. Era quando o Shabat já havia se encerrado. Aí a multidão, para cumprir a lei e não descumprir a lei, eles esperaram terminar o dia, já começando o outro dia, e levaram uma multidão para Jesus. Aí o Senhor Jesus vê aquela multidão e a Bíblia diz que ele atendeu aquela multidão. Ou seja, Jesus trabalhou a noite toda, quase a noite toda, para atender as pessoas. Aqui você pode ter um vislumbre do que era o ministério de Jesus. Se vocês analisarem, coloca bem aí, Dinilton, na tela, o mesmo versículo 42. Observem aí, irmãos. E sendo já dia. Então perceba que anteriormente Jesus trabalha o dia, a noite toda, aliás, a noite toda, ele trabalha atendendo as pessoas. O que você compreende aqui? É que você tem um Jesus que não descansa. E eu estou falando do Jesus que estava na terra, que era homem. Ele era Deus homem, mas ele aqui está no lado humano dele. Ele trabalhou quase a noite inteira para servir as pessoas. Mas não para por aí. Além desse ministério grandioso que Jesus desempenhou trabalhando pelos outros, o texto começa dizendo que ele aqui desenvolve um ministério de muitas atividades, obras e curas e maravilhas. A primeira coisa que ele faz é que ele entra, a convite de Pedro, ele entra na casa da sogra de Pedro. E quando ele chega na casa da sogra de Pedro, ela está ardendo em febre. Vocês podem observar que Lucas diz assim, muita febre ou febre alta. Você pode voltar bem aí para o verso 38. Coloque lá. Olha lá. A sogra de Simão estava por uma grande febre. A minha versão, ela diz, estava tomada por uma grande febre. Essa expressão grande ou muito, esse adjetivo que vocês podem observar aí, na verdade, é porque Lucas era médico e ele dá esse detalhe do nível da febre dessa mulher. Mas talvez você diga assim, não, mas a febre é uma coisa simples. A febre, na verdade, qualquer pessoa pode ter essa questão da febre. Mas a febre, nós sabemos, se você analisar essa expressão no grego, piretos, é da palavra pir. Nós temos a palavra pir, que é a palavra fogo. Então, essa palavra febre é que traz uma temperatura para o corpo. Mas a febre, ela é um sinal de que algo no corpo não está bem. Pode se tratar de algo pequeno, mas pode se tratar de uma doença orgânica ou algo muito complicado. Esse é o primeiro momento que nós estamos vivendo aí da pandemia. Um dos sinais é a febre constante, o nível de febre. Então, febre não é coisa para se brincar. Ah, não, é só uma febrezinha. Toda febre, ela tem uma causa. Essa pirexia, ela tem uma causa. Então, não é à toa. Aí alguém pode olhar, Jesus entrou na casa da sogra
de Pedro e curou ela de febre. Mas vocês já observaram uma pessoa com febre? Uma pessoa com febre, a primeira coisa, ela não tem disposição. Uma pessoa com febre, a primeira coisa, ela fica indisposta. Uma pessoa com febre tem dor de cabeça, tem moleza no corpo, não tem vivacidade. Quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, como é que ela está? Me digam aí, me ajudem, como é que ela está? Ela está como? Ela está com alto nível de febre, pode passar aí de Newton, o 39. E olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela estava deitada na cama. Por isso que Jesus se inclina. Olha aqui a beleza desse nosso Cristo. A maravilha desse nosso Jesus. Ele é o Jesus que se inclina para nos abençoar. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ele poderia só dizer, está curada. Não, mas ele com carinho, ele com amor, ele se inclina para atender ela. Ela está sem vida, ela está parada, ela está sem ânimo, ela está sem alegria, ela está sem dinamismo. Jesus Cristo chega e repreende aquela febre que estava dominando ela. Então essa febre que pode parecer simples, ela poderia trazer até a morte daquela mulher. E a Bíblia diz que quando Jesus a curou, ele tirou o desânimo dela, ele tirou a tristeza dela, ele tirou aquela vida que estava na cama, sem alegria, sem prazer. Jesus chega e toca na mão dela, a febre desaparece e ela pode voltar a viver outra vez. Sabe por que hoje eu quero trazer essa palavra? Porque no Brasil e no mundo, nesse momento, tem tanta gente que está sem vida, ou que está em um leito de um hospital desanimado, ou que está sem a vivacidade, não consegue levantar, andar, viver, correr. Mas hoje, juntamente aqui com a igreja, nós viemos aqui para dizer que o nosso Jesus, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que pode libertar essas pessoas da febre que está passando. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Queridos irmãos, isso é maravilhoso, porque quando Jesus trabalha, se essa febre que parece algo simples para você, eu estou dizendo que ela traz desânimo, eu estou dizendo que ela coloca o corpo em um estado de frieza, coloca o corpo em um estado de necessidade de força, mas não tem. Só que Jesus Cristo, ele chega na casa da sogra de Pedro e toma na mão dela e a febre desaparece. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem está aqui hoje, quem está me escutando, o Jesus que eu estou pregando, daqui a pouco nós estaremos a orar por você. Mas eu estou aqui para dizer que o Jesus que nós estamos pregando, assim como ele tirou a febre da sogra de Pedro, ele vai tocar em muitas vidas hoje, com a oração desta igreja, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que na hora que Jesus curou ela, tirou a febre, a mulher estava acamada, a mulher não podia correr, a mulher não podia andar, a mulher não podia sorrir. Doença deixa a gente triste, desanimado. A doença ela é tão prejudicial, seja ela qual for, que quando você está doente, morrer para você parece melhor. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus Cristo ainda quer que você viva, Jesus Cristo ainda quer que você corra, Jesus Cristo ainda quer que você se alimente, Jesus Cristo ainda quer que você tenha vida. Aleluia. Na hora que Jesus toca na mão dela, eu pergunto aqui à igreja, o que foi que aquela mulher foi fazer? Vamos lá, diga bem forte, o que ela fez? Irmãos, imagine uma pessoa, quantas pessoas, sabe por que eu glorifico a Deus, eu oro a Deus? Quantas pessoas que estão aí hoje, acometidas dessa Covid-19, doentes, sem alegria, sem vida, sem ânimo, e você está andando, você está correndo, você está comendo, você está se levantando, é motivo para você adorar e glorificar o Deus que cuida de você. Sabe o que Jesus fez trabalhando por aquela mulher? Na hora que ele toca nela, ela se levanta.
E na hora que ela tem vida, ela quer servir ao Jesus que curou ela, ao Jesus que lhe deu vida, ao Jesus que tirou o desânimo dela. Sabe por que Jesus vai curar você? Sabe por que Ele quer você curado? Porque Ele quer ver você adorando a Ele, servindo a Ele e glorificando o nome dEle. Mas enquanto você está bom, já faça isso. Não espere Jesus te curar para você fazer isso. Jesus, Ele traz